Bom dia, meus amigos. 12 de junho, quinta-feira, é o dia dos namorados, né? Vamos falar sobre o tema Deixe que o amanhã cuide de si mesmo. Tem lógica neste tema, não tem? Por quê? O próprio Paulo fala, né, que tudo é vosso, né? Até as coisas do porvir, tudo de vocês. Então, se é de vocês, não precisa meter a mão, Deus vai fazer tudo certinho. Aproveitando que hoje é o dia que se comemora, né? O dia dos namorados. Se for para você, vai ser seu. Aquilo que Deus entrega, ninguém tira. Se tirou, porque não foi Deus, é óbvio. Então, melhor trabalhar com essa posição do que ficar inventando a roda, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, deixe que o amanhã cuide de si mesmo. As coisas vão se fazer, tá? Os filhos são herança do Senhor. Nós já conhecemos isso pelo Salmo. Não podem ser entregues a si mesmos. Os pais são autoridade de Deus para guiá-los. Como já disse antes, se os pais não fizerem, a polícia faz. É um ditado que o pai de um amigo meu sempre falava para ele. Em Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A criança não sabe o que faz, tem que ter um tutor. Não existe fonte da juventude, fica ligado, mas com certeza existe a fonte da vida. A morte desfaz a juventude, mas não seca a fonte da vida. Qual é a sua fonte? Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. O anacronismo e antagonismo do Brasil e no mundo é tanto no dia a dia que hoje, coincidências à parte, comemora-se o dia dos namorados. Não poderia deixar de ser mais como um de todos os outros. Talvez mais leviano, pois em dose dupla, comemora-se o início de um futuro incerto, sem presente vivido. Percebeu? Sublimando o mal de cada dia. A diferença é que uns se apresentam sem contexto e outros todos os anos, como é o caso de hoje, dia do namorado. Tanto dando movimentos a quem? A Mamon, ao Senhor do dinheiro, quando comemorados e celebrados com olhos embaçados. Percebeu que a pessoa não mede esforço para gastar e alimentar o desejo do outro, mas fica naquele dia. Deveria ser todos os dias, entendeu? Nós não gostamos do cotidiano, do ordinário, mas eles são fundamentais para colocar ordem na vida, porque as pessoas em si mesmas, elas não têm algo para ficar movimentando a máquina, então inventa coisas como dia disso, dia daquilo, para ela poder se sentir convalidada, vamos botar assim, tá? Então fique atento com isso, tá bom? Mateus 6:34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, qual o tema? Pois o amanhã dará conta aos seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lembra que eu sempre repito esse texto aqui? Vamos relembrar só o texto? Mateus 6:34.
basta cada dia o seu próprio mal, tá? Ele vai estar presente. Ampliar, generalizar, aumentar são ações que utilizamos convenientemente a nosso favor. Gostamos da palavra todo, é verdade? Dá até água na boca, né? Do tipo, todo mundo faz, todo mundo gosta, generalizamos tudo, né? Todavia, mendigamos o favor de Deus quando desconhecemos o que Ele já nos creditou. Percebeu que a falta de conhecimento da palavra de Deus é tão grande que as pessoas fazem assim loucuras para agradar a Deus? E mal sabe ele que está escrito na Bíblia, Isaías 64, que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia é aquela gaze, é aquele pano que envolve a lepra. Ou seja, todas as coisas de bom que você faz, Deus não aceita. A única coisa que Deus aceita é a expiação de Jesus na cruz, mais nada. E se você não mergulhar nisso, entendeu? Agora, se Deus não aceita a sua justiça, imagina a sua injustiça. Se você não colocar isso na sua cabeça, você vai ficar batendo, né? Dando muito ponto de faca e não vai adiantar nada. Fique atento para isso, entendeu? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E aí você vai ver que as coisas vão funcionar, tá? Então vamos lá. Toda sorte de bênção espiritual. E isto, eu mais logia, né? Eu logos, significa boa palavra, bom projeto encarnado. Será que conhecemos e desfrutamos desse todo projeto? Eu fico pensando o seguinte, porque quando a gente lê esse texto, que está em João capítulo 1, verso 1, né, nós lemos assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, né? E o verbo habitou entre nós, é assim que a gente vai lendo, tudo. Só que a palavra verbo ali, que eu já expliquei isso várias vezes, não está ali. Ela é uma palavra latina, a palavra que está ali é logos. E a palavra logos não significa só estudar ou só palavra, como muitos traduzem, tá? Mas a palavra logos significa projeto, tá? Repara que o projeto tem vida própria. Ele fala assim, ele habitou entre nós. Ele está falando que o projeto é um ser, entendendo? Que pensa por si mesmo, entendeu? E nós o rejeitamos, lá no verso 14, entendeu? Mas ele habitou, ou seja, ele encarnou. Então, se você não viver esse projeto, não viver este logos, entendeu? Tudo acaba, não tem graça. Isso é evangelho, tá? Pense nisso, ok? Em Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, olha só, abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Percebeu? Toda. Ele não fala pouquinho, do tipo, mais um pouquinho, para Deus me dar mais um pouquinho. Não existe esse negócio de pouquinho, não, irmãos. Quando ele faz a obra, ele faz completa. Tá entendendo? Ah, irmão, volta aqui amanhã que Deus vai continuar fazendo a obra, vamos continuar orando. Será que é assim que funciona? Entendeu? Não é, né? Deixa eu acertar essa fonte aqui de luz, tá caindo. Mas, nas regiões celestiais em Cristo. Agora, vamos pensar nisso, olha só. A placa diz, não estacione no passeio. Obrigado. Tá tão claro, né? Não estacione no passeio. Não adianta você postergar, nem estacionar no passeio da vida, entendeu? Mais cedo ou mais tarde,
o seu pecado vai te achar. Olha, ele te acha, ele te procura. Se a gramática te pega na hora, né, assim, a gente fala uma bobagem, aí você fala, falei errado. Imagina o Todo-Poderoso. Lembra lá de Números, né? Vosso pecado vos achará. 1 Tessalonicenses 5,3 diz o seguinte: quando disserem paz e segurança, olha o que está acontecendo no planeta hoje, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores, né, de uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha o texto de Números que eu falei, 32, 23. Pode ser, para você não esquecer, repara aqui, 32, 23, se você inverter, 23, 32, né? Mas é 32, 23, tá? Diz assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja, se está escrito ali, e eu sei que eu já passei por isso, tá? Na América, estava escrito lá, stop, pare. No lugar abandonado, não tinha ninguém, a não ser um jardim muito grande assim. Eu estava voltando do trabalho, já escuro, aquela escurece cedo no inverno. Aí o que eu fiz? Como todo brasileiro faz, quando vê a placa de pare, né, no caso lá stop, ele passa devagarinho na lista. Mas o texto, ali a placa está dizendo o quê? Pare. É para parar, não é para passar devagarinho. Entendeu? Não sei se vocês já ouviram essa piada, né? Que o guarda então chama o sujeito para fora e do nada começa a bater nele. Aí ele falou assim: pare, pare, né? E o guarda continuou. Por que eu estou pedindo para o senhor parar e o senhor não para? Não, porque eu estou fazendo igual a você, devagarinho, né? Mas estou batendo, entendeu? Agora, quando é para parar mesmo, não é andar devagarinho. E por essa de eu andar devagarinho, olhei para a direita, para a esquerda, para a direita, e não deu nada, entendeu? Fui embora. Mas não deu assim 5 segundos. Só vi uma luz azul atrás de mim. Era a polícia. Ele nem fez o barulho do uau, só acendeu a luz. Eu falei, Eu já andava com meus documentos aqui assim, do lado. Eu já botei a mão no volante, com os documentos na mão. Ele me olhou. Eu só falei para ele assim: I'm so sorry. Aí entreguei para ele. Ele pegou, sério, voltou, olhou no carro, ele deve ter olhado placa, a vida da gente toda. Voltou com um papelzinho assim, fez assim. Aí eu falei, sorry, sir. Aí ele deu mais ou menos uma risadinha de lado assim, $92,32 tive que pagar. Só por causa do devagarinho, entendeu? Não, tem que parar mesmo, entendeu? E lá é assim. E nós transferimos isso para a nossa vida, a gente vai postergando, e vai postergando. Amanhã eu leio, amanhã eu faço isso. Não é assim que funciona, não. É ler todo dia. Acordou de manhã, entendeu? Tá com sono, aquela coisa, não tá aguentando nem se encaixar, escova logo os dentes, né? E toma um café, escova os dentes de novo, entendeu? Se não quiser escovar o dente 2 vezes, então vai tomar café, depois escova os dentes, entendeu? Mas chega e lê a Bíblia. Nem que seja um versículo só, dá uma meditada nele. Pense em Deus. Porque se você não pensar, você pode ter certeza que aquele texto que eu acabei de falar, basta cada dia o seu próprio mal, o mal está pensando em você. Você não está pensando em Deus, mas o mal está pensando em você. E é só todo dia. Tá? Então, vamos lá. Salmo 119, 71 diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Legal, né? Quando a gente chega a esse ponto, é porque você subiu. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Deixe que o amanhã cuide de si mesmo. Já basta o mal
que todo dia nos aborrece. Amém.